Esse augúrio alarmou o rei, que não deixou de consultar seus conselheiros sobre ele. Existem outras histórias de suas ações militares vitoriosas como general egípcio na Etiópia, em vinculação a isso de como fugiu do Egito, porque tinha motivos para temer a inveja de um partido na corte ou do próprio faraó. O próprio relato bíblico atribuiu a Moisés certas características, às quais pôde-se muito bem dar crédito. Descreve-o como sendo de natureza irascível, a encolerizar-se facilmente, tal como quando, indignado, matou o brutal feitor que estava maltratando um trabalhador judeu, ou quando, em sua ira pela apostasia do povo, quebrou as tábuas da lei que trouxera do monte de Deus, Sinai. Na verdade, o próprio Deus o puniu ao final por um ato impaciente, mas não nos é dito qual foi esse ato. Como um traço dessa espécie não constitui algo que sirva para sua glorificação, talvez possa corresponder a uma verdade histórica. Tampouco se pode excluir a possibilidade de que alguns dos traços caracterológicos que os judeus incluíram em sua primitiva representação de Deus, descrevendo-o como ciumento, severo e cruel, possam ter sido, no fundo, derivados de uma rememoração de Moisés, pois de fato não fora um Deus invisível, mas sim o varão Moisés que os tirara do Egito. Outro traço atribuído a Moisés possui direito especial a nosso interesse. É dito que Moisés era pesado de boca. Ele deve ter sofrido de uma inibição ou distúrbio de fala. Por conseguinte, suas supostas negociações com o faraó precisou do apoio de Aarão, que é chamado de seu irmão. Essa, mais uma vez, pode ser uma verdade histórica e constituiria uma contribuição bem-vinda à apresentação de um retrato vívido do grande homem. Contudo, também pode ter outra significação mais importante. Pode recordar de modo ligeiramente deformado o fato de que Moisés falava outra língua e não podia comunicar-se com seus neo-egípcios semíticos sem intérprete, pelo menos no início de suas relações. Travessão. Uma nova confirmação, portanto, da tese de que Moisés era egípcio. Agora, porém, ou assim parece, nosso trabalho chegou a um final provisório. No momento, não podemos tirar outras conclusões de nossa hipótese de que Moisés era egípcio, tenha ela sido provada ou não. Nenhum historiador pode encarar a descrição bíblica de Moisés e do Êxodo como algo mais do que um piedoso fragmento de ficção imaginativa que moldou uma tradição remota em benefício de seus próprios
intuitos tendenciosos. A forma original dessa tradição nos é desconhecida. Deveríamos contentar-nos em descobrir quais foram os intuitos deformantes, mas nossa ignorância dos acontecimentos históricos nos mantém no escuro. O fato de nossa reconstrução não deixar lugar para uma série de ostentações da história da Bíblia, tais como as 10 pragas, a passagem do Mar Vermelho e a solene entrega das leis no Monte Sinai, não nos desconcerta. No entanto, não poderemos tratar o assunto como sendo indiferente se nos encontrarmos em contradição com as descobertas das sóbrias pesquisas históricas dos dias atuais. Esses historiadores modernos, dos quais podemos tomar Edward Mayer, 1906, como representante, concordam com a história bíblica num ponto decisivo. Também eles acham que as tribos judaicas que mais tarde se desenvolveram no povo de Israel adquiriram uma nova religião num determinado ponto do tempo. Contudo, segundo eles, isso não se realizou no Egito ou ao sopé de uma montanha na Península de Sinai, mas numa certa localidade conhecida como Meribá Cádiz, um oásis distinguido por sua riqueza em fontes e poços na extensão de terra ao sul da Palestina, entre a saída oriental da Península de Sinai e a fronteira ocidental da Arábia. Aí eles assumiram a adoração de um deus, Lavé ou Javé, provavelmente da tribo árabe vizinha dos Madianitas. Parece provável que outras tribos da vizinhança também fossem seguidoras desse deus. Javé era, indiscutivelmente, um deus vulcânico. Ora, como é bem sabido, o Egito não possui vulcões e as montanhas da Península de Sinai nunca foram vulcânicas. Por outro lado, existem vulcões que podem ter sido ativos até tempos recentes ao longo da fronteira ocidental da Arábia. Assim, uma dessas montanhas deve ter sido Sinai Horeb, considerado a morada de Javé. Apesar de todas as revisões a que a história bíblica foi submetida, o retrato original do caráter do Deus pode ser reconstruído, segundo Edward Mayer. Era um demônio sinistro e sedento de sangue, que vagueava pela noite e evitava a luz do dia, o mediador entre Deus e o povo na fundação dessa religião. Chamava-se Moisés, era o genro do sacerdote medianita Jetro e cuidava de seus rebanhos quando recebeu a convocação de Deus. Foi também visitado por Jetro em Cádiz e recebeu alguns conselhos dele. Embora Edward Mayer diga, é verdade que nunca duvidou de que havia certo âmago histórico na versão da estada no Egito e da catástrofe para os egípcios, evidentemente não sabe como localizar e que uso fazer
desse fato que ele reconhece. A única coisa que se mostra pronto a fazer derivar do Egito é o costume da circuncisão. Acrescenta duas importantes indicações que confirmam nossos argumentos anteriores. Primeiro, que Josué ordenou que o povo fosse circuncidado, a fim de resolver de sobre vós o opróbrio, a desobediência do Egito, e segundo uma citação de Heródoto, que diz que os próprios fenícios, sem dúvida os judeus e os sírios da Palestina, admitem que aprenderam com os egípcios esse costume, mas ele pouco tem a dizer em favor de um Moisés egípcio. O Moisés que conhecemos é o ancestral dos sacerdotes de Cádiz, isto é, uma figura oriunda de uma lenda genealógica colocada em relação a um culto, não uma personalidade histórica. Assim, à parte aqueles que aceitam as raízes e ramificações da tradição como verdade histórica, ninguém que a tenha tratado como figura histórica foi capaz de dar-lhe qualquer conteúdo, representá-lo como indivíduo concreto ou apontar o que pode ter feito e qual pode ter sido seu trabalho histórico. Por outro lado, Maier não se cansa de insistir na relação de Moisés com Cádiz e Madiã, a figura de Moisés que está intimamente ligada a Madiã e aos centros de culto no deserto, reticências. E essa figura de Moisés, portanto, está inseparavelmente vinculada a Cádiz, Massá e Meribá, e isso é suplementado por ser ele genro do sacerdote medianita. Seu vínculo com o Êxodo, pelo contrário, e toda a história de sua juventude são inteiramente secundários e simplesmente a consequência da interpolação de Moisés numa história legendária encadeada e contínua. Maier também aponta que todos os temas incluídos na história da juventude de Moisés foram, sem exceção, abandonados mais tarde. Moisés, em Midian, não é mais um egípcio e neto do faraó, mas um pastor a quem Javé se revelou. No relato das pragas, não se fala mais em suas vinculações anteriores, embora um uso eficaz pudesse facilmente ter sido feito delas e a ordem de matar os filhos recém-nascidos dos israelitas fosse completamente esquecida. No Êxodo e na destruição dos egípcios, Moisés não desempenha papel algum. Sequer é mencionado. O caráter heróico que a lenda de sua infância pressupõe está totalmente ausente do Moisés posterior. Ele é apenas o homem de Deus, um taumaturgo equipado por Javé com poderes sobrenaturais. Não podemos discutir a impressão de que esse Moisés de Cádiz e Midian, a quem a tradição podia realmente atribuir o erguimento de uma serpente de metal como um deus da cura, é alguém inteiramente diferente do aristocrático egípcio por nós
inferido que apresentou ao povo uma religião em que toda a magia e todos os encantamentos eram proscritos nos termos mais estritos. Nosso Moisés egípcio não é menos diferente, talvez, do Moisés medianita do que o Deus universal Aten o é do demônio Javé em sua morada no monte de Deus. E se tivermos alguma fé nos pronunciamentos dos historiadores recentes, teremos de admitir que o fio que tentamos tecer a partir de nossa hipótese de que Moisés era egípcio rompeu-se pela segunda vez e dessa vez parece sem esperança de remendo. Subtítulo 5. Inesperadamente, uma vez mais, um caminho de fuga apresenta-se aqui. Os esforços para ver em Moisés uma figura que vai além do sacerdote de Cádiz e confirmar a grandeza com que a tradição glorifica não cessaram desde Edward Mayer, Gressman, 1913 e outros. Em 1922, Ernest Selin fez uma descoberta que influenciou decisivamente nosso problema. Descobriu no profeta Oséias, segunda metade do século VIII a.C., sinais inequívocos de uma tradição segundo a qual Moisés, o fundador da religião dos judeus, encontrou um final violento num levante de seu povo refratário e obstinado, ao mesmo tempo que a religião por ele introduzida era repudiada. Essa tradição, contudo, não se restringe a Oséias, reaparece na maioria dos profetas posteriores e, na verdade, segundo Selin, tornou-se a base de todas as expectativas messiânicas mais tardias. Ao fim do cativeiro babilônico, surgiu entre o povo judeu a esperança de que o homem que fora tão vergonhosamente assassinado retornasse dentre os mortos e conduzisse seu povo cheio de remorso, e talvez não apenas esse povo, para o reino da felicidade duradoura. A vinculação óbvia disso com o destino do fundador de uma religião mais tardia não nos interessa aqui. Mais uma vez, naturalmente, não me acho em posição de julgar se Selin interpretou corretamente as passagens tiradas dos profetas. Se estiver certo, porém, poderemos atribuir credibilidade histórica à tradição que ele identificou, pois tais coisas não são facilmente inventadas. Não existe motivo tangível para fazê-lo, mas se tais coisas realmente aconteceram, é fácil compreender que as pessoas estavam ansiosas por esquecê-las. Não precisamos aceitar todos os pormenores da tradição. Na opinião de Selin, Schwitten, na região a leste do Jordão, deve ser encarada como a cena do ataque a Moisés. Contudo, logo veremos que essa região não é aceitável para nossas ideias. Tomaremos de empréstimo a Selin sua hipótese de que o egípcio Moisés foi assassinado pelos judeus e de que a religião que ele introduziu foi abandonada. Isso nos permite
tecer para mais além nossos fios, sem contradizer as descobertas autênticas da pesquisa histórica. A parte isso, porém, nos aventuremos a manter independência em relação às autoridades e a seguir nosso próprio caminho. O êxodo do Egito permanece nosso ponto de partida. Um número considerável de pessoas deve ter abandonado o país com Moisés. Um pequeno grupo não teria parecido valer a pena a esse homem ambicioso com seus grandes objetivos em vista. Os imigrantes provavelmente viveram no Egito por tempo suficientemente longo para se terem desenvolvido numa população bastante grande, mas de certo não estaremos errados se presumirmos com a maioria das autoridades que apenas uma fração daquilo que posteriormente viria a ser o povo judeu experimentou os acontecimentos do Egito. Em outras palavras, a tribo que retornou do Egito juntou-se posteriormente na faixa de terra entre o Egito e Canaã com outras tribos apresentadas que aí se tinham estabelecido havia muito tempo. Essa união da qual surgiu o povo de Israel encontrou expressão na adoção de uma nova religião comum a todas as tribos, a religião de Javé, acontecimento que, segundo Edward Meyer, 1906, se realizou sob a influência medianita em Cádiz. Mais tarde, o povo sentiu-se suficientemente forte para empreender a invasão na terra de Canaã. Não se harmonizaria com o curso dos eventos supor que a catástrofe ocorrida com Moisés e sua religião aconteceu no país a leste do Jordão. Deve ter acontecido muito antes da união das tribos. Não pode haver dúvida de que elementos muito diferentes se uniram na construção do povo judeu, mas o que deve ter causado a maior diferença entre essas tribos foi o fato de elas terem experimentado ou não a estada no Egito, e aquilo se seguiu a essa estada. Considerando esse ponto, podemos dizer que a nação surgiu da união de suas partes componentes, e a isso se ajusta o fato de, após breve período de unidade política, ela se ter cindido em dois fragmentos, travessão, o reino de Israel e o reino de Judá. A história gosta de reintegrações como essa, onde uma fusão posterior é desfeita e uma separação anterior reemerge. O exemplo mais impressivo disso foi fornecido, como é bem sabido, pela reforma qual, após o intervalo superior a 1000 anos, trouxe mais uma vez à luz a fronteira existente entre a Alemanha, que fora outrora romana, e a Alemanha que permanecera independente. No caso do povo judeu, não é possível indicar uma reprodução tão fiel do antigo estado de coisas. Nosso conhecimento daqueles tempos é incerto demais para nos permitir afirmar que as tribos estabelecidas se
reuniram mais uma vez no Reino do Norte, e que as retornadas do Egito se reuniram no Reino do Sul. Contudo, também aqui a divisão posterior não pode ter ficado sem relação com a reunião anterior. O número dos egípcios era provavelmente menor do que o dos outros, embora eles se tenham mostrado culturalmente mais fortes, exerceram uma influência mais poderosa sobre a evolução posterior do grupo, porque trouxeram consigo uma tradição que faltava aos outros. Talvez tenham trazido consigo algo mais tangível do que uma tradição. Um dos maiores enigmas da pré-história judaica é o da origem dos levitas. Eles são remontados a uma das 12 tribos de Israel, a de Levi. Mas nenhuma tradição aventurou-se a dizer onde essa tribo estava originalmente localizada, ou qual a parte da terra conquistada de Canaã que lhe foi atribuída. Os levitas preenchiam os ofícios sacerdotais mais importantes, mas eram distintos dos sacerdotes. Um levita não é necessariamente um sacerdote, tampouco é o nome de uma casta. Nossa hipótese sobre a figura de Moisés sugere uma explicação. É inacreditável que um grande senhor como Moisés, o egípcio, se tivesse reunido desacompanhado a esse povo estranho. Sem dúvida, deve ter trazido com ele um séquito, travessão, seus seguidores mais chegados, escribas, criados domésticos. Estes é que foram originalmente os levitas. A tradição que alega que Moisés foi um levita parece ser uma deformação clara do seguinte fato: levitas eram seguidores de Moisés. Essa solução é apoiada pelo fato que já mencionei em meu ensaio anterior. É apenas entre os levitas que os nomes egípcios ocorrem mais tarde. Presume-se que um bom número desses seguidores de Moisés tem escapado à catástrofe que desabou sobre ele e a religião que fundara. Eles se multiplicaram no decorrer das gerações seguintes, fundiram-se com o povo entre o qual viviam, mas permaneceram fiéis a seu Senhor. Preservaram a memória dele e continuaram a tradição de suas doutrinas. Por ocasião da união com os discípulos de Javé, formaram uma minoria influente, culturalmente superior ao resto. Apresento como hipótese provisória que, entre a queda de Moisés e o estabelecimento da nova religião em Cádiz, 2 gerações ou talvez mesmo um século se passaram. Não vejo meio de decidir se os neo-egípcios, como gostaria de chamá-los aqui, isto é, aqueles que retornaram do Egito, encontraram seus parentes tribais após estes já terem adotado a religião de Javé ou antes. A segunda possibilidade poderia parecer a mais provável, mas, no resultado, não haveria diferença. O que aconteceu em Cádiz foi uma conciliação em que a parte assumida pelas tribos de Moisés é inequívoca. Aqui, mais uma vez, podemos invocar as provas fornecidas pela circuncisão.
a qual repetidamente nos foi de auxílio, tal como, por assim dizer, um fóssil-chave fundamental. Esse costume tornou-se obrigatório também na religião de Javé, e uma vez que estava indissoluvelmente vinculado ao Egito, sua adoção só pode ter sido uma concessão aos seguidores de Moisés ou aos levitas, entre estes que não renunciariam a esse sinal de sua santidade. Pelo menos isso de sua antiga religião eles desejavam salvar e em troca estavam prontos a aceitar a nova divindade. E o que os sacerdotes de Midian lhe contaram a respeito dela. Talvez tenham conseguido ainda outras concessões. Já mencionamos que o ritual judaico prescrevia certas restrições ao emprego do nome de Deus. Em vez de Javé, a palavra Adonai, Senhor, deve ser pronunciada. É tentador trazer essa prescrição para nosso contexto, mas é apenas uma conjectura sem qualquer outra base. A proibição incidente sobre o nome de um Deus é, como bem se sabe, um tabu das eras primevas. Não compreendemos porque ele foi revivido precisamente na lei judaica, e não é impossível que isso tenha acontecido sob a influência de um novo motivo. Não há necessidade de supor que a proibição era levada a cabo sistematicamente na construção de nomes pessoais teoforos, ou seja, em composto. O nome do deus Lavé ou Javé podia ser livremente empregado, Jokhanan, Jaú, Josué, por exemplo. Havia, contudo, circunstâncias especiais vinculadas a esse nome. Como sabemos, a pesquisa bíblica crítica supõe que o Hexateuco teve duas fontes documentárias. Elas são distinguidas como a letra J e a letra E, porque uma delas utiliza Javé como nome de Deus e a outra Elohim, Elohim. É verdade, não Adonai. Mas podemos manter em mente a observação feita por uma de nossas autoridades, abre aspas, os nomes diferentes constituem clara indicação de dois deuses originalmente diferentes, fecha aspas. Trouxemos à baila a retenção da circuncisão como prova do fato de que fundação da religião em Cádiz envolvia uma conciliação. Podemos perceber sua natureza a partir dos relatos concordantes fornecidos por J e a letra E, que assim retornam nesse ponto a uma fonte comum, uma tradição documentária oral. Seu intuito principal era demonstrar a grandeza e o poder do novo Deus Javé. Como seguidores de Moisés davam tanto valor à sua experiência do êxodo do Egito, esse ato de libertação tinha de ser representado como devido a Javé, e forneceram-se ao evento aperfeiçoamentos que davam prova da terrificante grandeza do Deus vulcânico, tais como a coluna de fumaça, nuvem,
que se transformava à noite numa coluna de fogo, e a tempestade que pôs a nu o leito do mar por algum tempo, de maneira que os perseguidores foram afogados pelas águas que retornavam. Esse relato aproximou o êxodo e a fundação da religião e renegou o longo intervalo ocorrido entre um e outro. Assim também a entrega da lei foi representada como a ocorrer não em Cádiz, mas ao sopé do monte de Deus, assinalada por uma erupção vulcânica. O relato, contudo, fez grave injustiça à memória do homem Moisés. Fora ele, e não o Deus vulcânico que libertara do Egito o povo. Desse modo, era-lhe devida uma compensação, e esta consistiu em um homem, Moisés, ser transferido para Cádiz ou para Sinai, Horebe, e colocado no lugar dos sacerdotes medianitas. Descobriremos mais tarde que essa solução satisfez outro intuito imperativamente premente. Dessa maneira, chegou-se, por assim dizer, a um acordo mútuo. Permitiu-se a Javé, que vivia numa montanha em Midian, estender-se até o Egito, e em troca disso a existência e a atividade de Moisés foram estendidas até Cádiz e o país a leste do Jordão. Assim ele foi fundido com a figura do fundador religioso posterior, o genro do medianita Jetro, e emprestou-lhe seu nome, Moisés. Desse segundo Moisés, contudo, não podemos fornecer uma descrição pessoal, tão completamente foi ele eclipsado pelo primeiro, o egípcio Moisés. A menos que recolhamos as contradições existentes na descrição bíblica do caráter de Moisés, ele é quase sempre representado como prepotente, de temperamento arrebatado e até mesmo violento, embora também seja descrito como o mais suave e paciente dos homens. Essas últimas qualidades, evidentemente, se ajustariam mal ao Moisés egípcio, que teve de lidar com seu povo em tão grandes e difíceis assuntos. Elas podem ter pertencido ao caráter do outro Moisés, o madianita. Estamos, penso eu, justificados em separar as duas figuras e em presumir que o Moisés egípcio nunca esteve em Cádiz e nunca escutou o nome de Javé, e que o Moisés madianita nunca esteve no Egito e nada sabia de Aten. A fim de soldar as duas figuras, a tradição ou a lenda receberam a missão de trazer o Moisés egípcio a Madian, e vimos que mais de uma explicação disso era corrente. Subtítulo 6. Mais uma vez estou preparado para me ver acusado de ter apresentado minha reconstrução da primitiva história do povo de Israel com certeza demasiadamente grande, injustificada. Não me sentirei muito severamente atingido por essa crítica, visto ela encontrar eco em meu próprio julgamento. Eu mesmo sei que minha estrutura possui seus pontos fracos, mas tem seus pontos fortes também. Em geral, minha impressão predominante é a de que vale a pena continuar o trabalho na direção que ele
tomou. A narrativa bíblica que temos perante nós contém dados historicamente preciosos e, na verdade, valiosíssimos, os quais, contudo, foram deformados pela influência de poderosos intuitos tendenciosos e embelezados pelos produtos da invenção poética. No decorrer de nossos esforços até agora, pudemos detectar um desses intuitos deformantes. Essa descoberta nos aponta o caminho posterior. Temos de descobrir outros intuitos tendenciosos semelhantes, se contratarmos meios de reconhecer as deformações produzidas por esses propósitos, traremos à luz novos fragmentos no verdadeiro estado de coisas que jaz por trás deles, e começaremos ouvindo o que a pesquisa bíblica crítica pode dizer-nos sobre a história da origem do Hexateuco, os 5 livros de Moisés e o livro de Josué, os quais somente eles nos interessam aqui. A mais antiga fonte documentária é aceita como J, o autor javístico ou iavístico, que em épocas mais recentes foi identificado como sendo o sacerdote Ebiatar, entre parênteses, Ebiatar com a letra Y, contemporâneo do rei Davi. Um pouco mais tarde, travessão, não se sabe quanto travessão, chegamos ao chamado autor eloístico que pertenceu ao reino do norte. Após o colapso desse reino, em 722 a.C., um sacerdote judeu combinou partes de J e a letra E. Eu estou lendo desse modo porque está escrito J e E, e aí fica difícil de entender. Enfim, J e a letra E, e efetuou alguns acréscimos de sua própria autoria. Sua compilação é designada como G, ou seja, a letra J e a letra E juntas. No século VII, o Deuteronômio, o 5º livro, foi acrescentado a isso. Supõe-se que ele tenha sido encontrado completo no templo, no período posterior à destruição do templo, 586 a.C. Durante e após o exílio foi compilada a revisão conhecida como Código Sacerdotal, e no século V a obra recebeu uma revisão final. Desde então não foi alterada em seus elementos essenciais. A história do rei Davi e seu período é mais provavelmente obra de um contemporâneo. Trata-se de escrito histórico genuíno, 500 anos antes de Heródoto, o pai da história. Torna-se mais fácil compreender essa realização se, segundo as linhas de nossa hipótese, pensarmos na influência egípcia. Surge mesmo uma suspeita de que os israelitas daquele período primitivo, travessão, o que equivale a dizer os escribas de Moisés, travessão, podem ter tido alguma parte na invenção do primeiro alfabeto. Naturalmente, está além de nosso conhecimento descobrir até onde os relatos sobre tempos anteriores remontam a registros primitivos ou a tradição oral.
e em casos individuais, qual a duração do intervalo de tempo existente entre um acontecimento e seu registro. O texto, contudo, tal como o possuímos hoje, nos dirá bastante sobre suas próprias vicissitudes. Dois tratamentos mutuamente opostos deixaram suas marcas nele. Por um lado, foi submetido a revisões que o falsificaram no sentido de seus objetivos secretos, mutilaram-no e amplificaram-no e até mesmo transformaram em seu reverso. Por outro, uma piedade solícita dirigiu-o e procurou conservar tudo tal como era, pouco importando se era coerente ou se contradizia. Assim, em quase toda parte ocorreram lacunas observáveis, repetições perturbadoras e contradições óbvias, indicações que nos revelam coisas que não se destinavam a serem comunicadas. Em suas implicações, a deformação de um texto assemelha-se a um assassinato. A dificuldade não está em perpetrar o ato, mas em livrar-se de seus traços. Bem poderíamos emprestar a palavra entestelunge, deformação, o sentido duplo a que tem direito, mas do qual hoje em dia não se faz uso. Ela deveria significar não apenas mudar a aparência de algo, mas também, por algo em outro lugar, deslocar. Por conseguinte, em muitos casos de deformação textual, podemos, não bastante esperar, descobrir que o que foi suprimido ou renegado está oculto em outro lugar, embora modificado e despojado de seu contexto. Apenas nem sempre será fácil reconhecê-lo. Os intuitos deformantes que estamos ansiosos por aprender já deviam ter estado em ação sobre as tradições antes que qualquer delas fosse registrada por escrito. Já descobrimos um deles, talvez o mais poderoso de todos, como dissemos com o estabelecimento do novo Deus, Javé, em Cádiz. Tornou-se necessário fazer algo para glorificá-lo. Seria mais correto dizer: tornou-se necessário ajustá-lo, abrir espaço para ele, apagar os traços de religiões mais antigas. Isso parece ter sido conseguido com completo sucesso, com referência à religião das tribos residentes. Nada mais ouvimos dela. Com os que retornavam do Egito, isso não foi tão fácil. Eles não se deixariam ser privados do êxodo do varão Moisés ou da circuncisão. É verdade que tinham estado no Egito, mas tinham-no abandonado, e daí por diante todo sinal de influência egípcia deveria ser renegado. Lidou-se com o homem Moisés, deslocando-o para Madiã e Cádiz, e fundindo-o com o sacerdote de Javé, que fundou a religião. A circuncisão, a indicação mais suspeita de dependência para com o Egito, teve de ser mantida, mas não se pouparam esforços para desligar o costume do Egito. Travessão. Toda evidência em contrário.
É apenas como negação deliberada do fato revelador que podemos explicar a passagem enigmática e incompreensivelmente enunciada no Êxodo IV 24/6, segundo a qual, em certa ocasião, Javé ficou irado com Moisés por ele ter negligenciado a circuncisão, e sua esposa medianita salvou-lhe a vida executando rapidamente a operação. Dentro em pouco nos depararemos em outra invenção destinada a tornar inócua a desconfortável prova material. O fato de encontrarmos sinais de esforços feitos para negar explicitamente que Javé era um novo Deus, estrangeiro aos judeus, mal pode ser descrito como sendo o aparecimento de novo intuito tendencioso. Trata-se antes de uma continuação da anterior. Com esse objetivo em vista, as lendas dos patriarcas do povo, travessão Abraão, Isaque e Jacó, travessão, foram introduzidas. Javé asseverou que ele já era o Deus desses antepassados, embora seja verdade que ele próprio teve de admitir que eles não o tinham adorado sob esse nome. Não acrescenta, contudo, qual era o outro nome. E aqui estava a oportunidade para um golpe decisivo contra a origem egípcia do costume da circuncisão. Javé, foi dito, já insistira nela com Abraão, e a introduzira como penhor do pacto celebrado entre ele e este último, mas foi uma invenção particularmente inábil como marca destinada a distinguir determinada pessoa das outras e preferir aquela a estas. Escolher-se-ia algo que não pudesse ser encontrado em outro povo, e não uma coisa que podia ser exibida da mesma maneira por milhões de outras pessoas. Um israelita que se tivesse transplantado para o Egito teria sido obrigado a reconhecer todo egípcio como irmão no pacto, como irmão em Javé. É impossível que os israelitas que criaram o texto da Bíblia pudessem ignorar o fato de a circuncisão ser indígena ao Egito. A passagem em Josué, volume 9, citada por Edward Mayer, admite isso sem discussão, mas por esse próprio motivo tinha de ser renegada a qualquer preço. Não devemos esperar que as estruturas míticas da religião deem demasiada atenção à coerência lógica. De outra maneira, o sentimento popular justificadamente poderia ter-se ofendido contra uma divindade que fez um pacto com seus antepassados, com obrigações mútuas, e que depois, por séculos a fio, não mais concedeu atenção a seus sócios humanos, até que subitamente lhe ocorreu manifestar-se de novo a seus descendentes. Ainda mais enigmática é a noção de um dos que repentinamente escolheu um povo que o declara como seu e a ele próprio como seu Deus. Acredito que este é o único exemplo desse tipo na história das religiões humanas. Comumente, Deus e o povo estão indissoluvelmente vinculados.
são um só desde o próprio início das coisas. Sem dúvida, às vezes ouvimos falar de um povo que adquire um Deus diferente, mas nunca de um Deus que busca um povo diferente. Poderemos talvez entender esse acontecimento único se relembrarmos as relações existentes entre Moisés e o povo judeu. Moisés abaixara-se até os judeus, fizera-os o seu povo. Eles eram o seu povo escolhido. A introdução dos patriarcas serviu ainda a outro propósito. Eles tinham vivido em Canaã e sua lembrança estava ligada a localidades específicas nesse país. É possível que eles próprios fossem originalmente heróis cananitas ou divindades locais, sendo depois tomados pelos israelitas imigrantes para sua pré-história. Apelando para os patriarcas, eles estavam, por assim dizer, afirmando seu caráter indígena e defendendo-se contra o ódio que se liga a um conquistador estrangeiro. Foi uma torção hábil declarar que o Deus Javé estava apenas devolvendo-lhes o que seus antepassados tinham possuído outrora. Nas contribuições posteriores ao texto da Bíblia, colocou-se em efeito a intenção de evitar a menção de Cádiz. O local em que a religião fora fundada foi definitivamente fixado como sendo o Monte de Deus, o Sinai, Horeb. Não é fácil perceber o motivo para isso. Talvez as pessoas não estivessem dispostas a ser lembradas da influência de Midian, mas todas as deformações posteriores, especialmente as do período do Código Sacerdotal, tinham outro objetivo em vista. Não havia mais necessidade alguma de alterar descrições de acontecimentos num sentido desejado, pois isso já tinha sido feito havia muito tempo. Mas tomou-se o cuidado de deslocar de volta ordens e instituições da época atual para os tempos primitivos, o cuidado de fundamentá-los, via de regra, na legislação mosaica, de maneira a derivar disso sua reivindicação a serem sagrados e obrigatórios. Por mais que o retrato do passado possa ter sido assim falsificado, o procedimento não deixava de ter certa justificação psicológica. Ele refletia o fato de que, no curso de longas eras, entre o êxodo do Egito e a fixação dos textos da Bíblia sobre Esra e Neemias, cerca de 800 anos haviam transcorrido. Travessão. A religião de Javé tivera sua forma modificada em conformidade ou talvez até em identidade com a religião original de Moisés. E esse é o resultado essencial, a momentosa substância da história da religião judaica. Subtítulo 7. De todos os acontecimentos de tempos primitivos que posteriormente poetas, sacerdotes e historiadores empreenderam elaborar, um se salienta, cuja supressão foi imposta pelos mais imediatos e melhores motivos humanos. Trata-se do assassinato de Moisés, o grande líder
e libertador descoberto por Selim a partir de alusões nos escritos dos profetas. A hipótese de Selim não pode ser chamada de fantástica. É bastante provável Moisés, derivando-se da escola de Akhenaten, não empregou métodos diferentes dos que o rei usara. Ele ordenou, forçou sua fé ao povo. A doutrina de Moisés pode ter sido inclusive mais dura do que a de seu mestre.